Perguntas de Access para aumento de vendas e lucros de forma imediata. E se eu fechar agora 1000 vendas com muito lucro, como seria? E se fosse tão fácil, tão simples, como seria? O que estou disposto a saber sobre o dinheiro que os meus clientes irão gastar comigo agora? Qual seria a contribuição do meu produto que mudaria por completo a realidade de cada um dos meus clientes? Como eu torno essa venda tão irrecusável que nenhum cliente a partir de agora consegue dizer não? O que os meus clientes realmente querem que eu não estou oferecendo de forma clara? Qual é a verdade sobre a minha capacidade de vender que eu estou evitando? O que eu seria capaz de ganhar se não tivesse medo de pedir? Como posso fechar 1000 vendas com lucro agora que eu não vejo sendo possível? O que eu estou criando com a minha recusa em romper o meu teto financeiro e vender com alta lucratividade todos os dias? Qual é a alegria do dinheiro que eu ainda não descobri? O que mudaria se eu reconhecesse que eu sou um vendedor excepcional? Como posso transformar cada contato com o cliente em uma venda concretizada? O que eu não estou permitindo que seja lucro? O que seria possível se eu simplesmente cobrasse o valor que eu valho e cada um dos meus produtos vale? Como posso criar lucro imediato onde antes havia rejeição e recusa? O que o universo está tentando me dar através de todas as minhas vendas? Como posso contribuir sendo uma fonte inesgotável de recursos financeiros? Qual é a capacidade de geração de renda em mim que está pedindo para explodir? O que seria diferente se eu confiasse em cada cliente que quer comprar de mim? Como posso multiplicar os meus ganhos sem trabalhar mais? Qual é a verdade sobre o meu merecimento de riqueza que eu ainda não aceitei? O que aconteceria se eu simplesmente pedisse para fechar acima de 1000 vendas agora? Como posso atrair apenas clientes que querem, desejam e precisam dos meus produtos? Como posso atrair apenas clientes compradores que compram de forma imediata o meu produto? Qual é o dinheiro que já está destinado a mim, que eu ainda não estou recebendo? O que eu estou disposto a questionar sobre as minhas limitações de preço? Como posso ser mais direto e ainda fechar mais vendas? O que seria possível se eu não tivesse medo de pedir dinheiro e vender os meus produtos? O que mudaria se eu visse cada objeção como um sim disfarçado? Como posso criar um negócio onde o dinheiro flui constantemente para mim, em avalanche constante? O que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, me faria aumentar em 100 vezes o meu lucro agora? O que mais é possível? O que mais é possível que eu ainda não percebi? Quais são as possibilidades de vendas que estão esperando eu reconhecer? O que eu estou escolhendo que me mantém na limitação financeira e na escassez? Como posso comunicar o meu preço com absoluta confiança? Qual seria a renda dos meus clientes se eles realmente usassem o meu produto? O que mudaria se eu soubesse que sou incapaz de ser rejeitado? Como posso expandir os meus lucros 1000 vezes para o que eu ganho hoje? Qual é a verdade sobre o dinheiro que eu preciso aceitar para expandir os meus lucros e romper o meu teto financeiro de forma imediata? O que seria possível se eu realmente acreditasse que mereço milhões? Como posso criar mais dinheiro, lucros e vendas agora? Qual é a verdade sobre o meu valor financeiro que eu estou negando? O que mudaria se eu soubesse que cada venda é uma vitória garantida? Como posso tornar os meus clientes fiéis e comprando de forma recorrente o meu produto? Qual seria o meu faturamento se eu não tivesse nenhuma limitação mental? O que eu estou disposto a criar
que gere renda passiva de forma imediata? Como eu posso estar mais aberto para receber grandes quantidades de dinheiro agora? Qual é a sabedoria que o meu corpo já conhece sobre fazer vendas lucrativas de forma imediata? O que seria possível se eu confiasse que agora eu farei a maior quantidade de vendas que eu nunca fiz antes, com lucros que eu ainda não obtive, com total facilidade? Como posso criar mais lucro para cada cliente que eu atendo? Qual é a verdade sobre o meu potencial de ganho que eu estou evitando? O que mudaria se eu abraçasse ganhar dinheiro com o meu propósito? Como posso ser mais assertivo e ainda assim fechar vendas maiores? Qual seria o meu lucro se eu não tivesse que provar nada? O que eu estou disposto a receber em dinheiro que já está disponível? Como posso expandir minha capacidade de gerar renda e vendas lucrativas agora? Qual é a oportunidade de lucro que está buscando me encontrar? O que seria diferente se eu fosse totalmente transparente com o meu preço? Como posso criar vendas que geram lucro recorrente de forma imediata? Qual é a verdade sobre o meu direito de ganhar dinheiro que eu preciso aceitar? O que mudaria se eu confiasse que cada cliente vai comprar? Como posso atrair clientes que pagam cada vez mais? O que seria possível se eu me libertasse do meu controle sobre o preço? O que eu estou disposto a questionar sobre o meu medo de ganhar? Como posso ser uma máquina de gerar vendas para os meus clientes? Qual é a riqueza que está esperando para ser capturada por mim? O que seria possível se eu não julgasse o meu próprio desejo de riqueza? Como posso criar um legado de lucro através das minhas vendas? Qual verdade sobre o meu merecimento de abundância que eu estou negando? O que eu mudaria se eu visse cada dia como uma oportunidade de aumentar os meus lucros e as minhas vendas de forma imediata? Como posso expandir as minhas vendas em 1000 vezes agora? Como posso expandir o meu lucro em 1000 vezes agora? Qual seria o meu lucro mensal se eu fosse totalmente livre? O que eu estou criando com a minha hesitação em vender mais? Como posso comunicar o valor como uma energia que fecha mais vendas? Qual é a vibração da riqueza que eu preciso adotar para atrair lucros de forma imediata? O que seria diferente se eu realmente me visse como um bilionário? Como posso criar resultados de vendas e lucros que parecem impossíveis agora? O que mudaria se eu soubesse que tenho direito a aumentar as minhas vendas e lucratividade em 1000 vezes agora? Qual é a verdade sobre a minha capacidade de lucrar que eu ainda não vejo? Como posso ser mais presente e fechar mais vendas de forma simultânea imediatamente? O que seria possível se eu liberasse minha crença de que é difícil vender e aumentar as vendas de forma imediata? O que eu estou disposto a criar que centuplique os meus ganhos? Como posso atrair apenas clientes de alto valor e que me farão enriquecer? Qual é a força de vendas em mim que eu ainda não despertei? O que seria possível se eu não precisasse de aprovação para vender? Como posso criar um fluxo de dinheiro que nunca seca? Qual verdade sobre a minha capacidade de fazer dinheiro que eu preciso reconhecer? O que mudaria se eu confiasse totalmente que vou vender agora? Como posso ser um vendedor que inspira clientes a comprarem a todo instante? Qual seria o meu lucro se eu não tivesse nenhuma limitação? O que eu estou disposto a liberar que me mantém pobre? Como posso criar valor que justifique preços 5 vezes maiores? Qual é a oportunidade de renda que está nascendo através de mim? O que seria diferente se eu fosse incapaz de perder uma venda? Como posso expandir os meus lucros de forma exponencial e imediata? Qual verdade sobre a minha riqueza que eu estou evitando enfrentar?
O que mudaria se eu soubesse que mereço ser rico agora? Como posso criar relacionamentos comerciais que geram lucro recorrente? O que seria possível se eu liberasse toda a resistência ao lucro e às vendas de forma imediata? O que eu estou disposto a receber que é maior que os meus ganhos atuais? Como posso ser uma força geradora de lucro de forma imediata? Qual é a verdade sobre o meu poder de vender que transformaria tudo? O que seria possível se eu confiasse no meu próprio poder de fechar vendas de forma imediata? Como posso criar lucro e impacto simultâneo em cada venda? Qual é a verdade sobre a minha capacidade de gerar dinheiro que eu preciso aceitar? O que mudaria se eu visse cada cliente como uma fonte de riqueza? Como posso expandir meus lucros além de qualquer limite que conheço? Qual seria o meu faturamento se eu simplesmente escolhesse ser o sucesso total de forma imediata? O que eu estou disposto a criar, que vai transformar o meu negócio em uma máquina de vendas e lucros?